E agora quero chamar com vocês Gustavo Marion. Vem pra cá. Boa tarde! Tá muito baixo. Boa tarde! Aí sim, caramba. E aí, gente, tudo bem? Falam que deixa o melhor pro final, né? Normalmente é assim, né? Então, espero poder agradar todo mundo, passar bastante conhecimento aqui. Vocês viram Gustavo Marion ali, mas pode me chamar de Guga. Todo mundo me chama de Guga. Eu só não jogo tênis. Eu faço essa piadinha pra galera da geração Z, eles não entendem. Então, eles falam, cara, joga tênis, que graça tem essa? Tá bom, você tem menos de 30 aí. Beleza, gente, então, ó, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre startups e como que você prepara a sua startup para receber investimento. Alguém sabe o que é uma startup aqui? Alguém dá o microfone para ela, por favor? Não tem resposta errada. Quer dizer, tem, mas não tem problema. Então vai ser microfone mesmo. É uma empresa que normalmente é de tecnologia, que ela pode ser um unicórnio, que eles falam, né? Que virar um business também, que você pode ser milionário, uma coisa assim. Legal, uma assim. boa descrição. Para quem não sabe, um unicórnio é uma empresa que vale mais de $1 bilhão. Então, que chamam de unicórnio. A gente tem no Brasil alguns unicórnios já. A gente tem a Hotmart, é um unicórnio, o Quinto Andar é um unicórnio, a Log é um unicórnio. A gente tem uns 12, 13 unicórnios hoje no Brasil. E uma startup é quase o que você falou. Qual é o seu nome? Desculpa? Time. Falei errado. AIME. AIME, bem diferente. Legal. Então, uma startup é uma empresa que usa tecnologia para fazer algo novo num mercado de extrema incerteza. Então, uma startup é uma empresa que usa tecnologia para criar algo novo num mercado, num cenário de extrema incerteza. E quando o mercado está em extrema incerteza, tem muito risco. E se tem muito risco, também tem muito retorno potencial. Beleza? Então, começando aqui, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre escalabilidade, como criar uma empresa nos Estados Unidos, como preparar ela para receber investimento. E eu já vim fazendo isso. Hoje eu tenho uma iDose aqui nos Estados Unidos, eu tenho uma outra empresa nos Estados Unidos também, tenho algumas empresas no Brasil, algumas de serviço que não são startups. Eu comecei em serviço, então fui para startup fazem 8 anos, mais ou menos, mas já estou há 12 anos ali trabalhando com growth, trabalhando com marketing em empresas de tecnologia. E eu quero falar um pouquinho para vocês de como você consegue ter uma empresa que escala. Alguém sabe o que é escala aqui também? É bem importante, porque muita gente fala tanta besteira e não tem problema errar, tá, gente? A gente está aqui para trocar aqui. Alguém sabe o que significa escalar? O quê? Crescer? Expandir? Legal. Na verdade, olha que engraçado, escala e expansão não são sinônimos, tá? Expansão, você é aquele gráfico que a sua receita está subindo, está indo para cima, assim. Só que as suas despesas estão subindo igual. Ou seja, por que não é escalável? É muito bom um negócio. Pô, um negócio que fatura 100 milhões e gasta 30%, gasta 30 milhões para sempre, ele é bom? Ele é bom? Pô, você está gerando 70% de margem ali. Legal. Só que ele não é uma empresa que está escalando, ele está expandindo. Expansão, a sua receita e as suas despesas, eles vão juntos. Na escala, a escala é a boca do jacaré, sabe? Sabe aquela boca do jacaré? Que as suas despesas mantêm, até às vezes caem, porque você vai melhorando seus processos, e a sua receita só aumenta. Para o Netflix vender mais uma assinatura, ele gasta alguma coisa? Para o Spotify vender mais uma assinatura, ele gasta alguma coisa? Você acha que o Daniel Ek, que é o fundador lá, o sueco, ele tem que se preocupar, dá mais trabalho para ele quando você vai lá e assina o Spotify agora? Não. É uma empresa muito escalável, legal? E empresas escaláveis são empresas que têm muito potencial para captar investimento. Por quê? Porque a gente quer investir para gerar muito retorno. E eu investi na bolsa ali, se eu vou investir na renda fixa no Brasil, tudo bem, o Brasil tá uma piada, né? A gente está com 12% de Selic, então vale muito mais a pena você deixar o dinheiro parado ali no banco, que você vai fazer 12% pelo menos no ano, do que empreender em alguma coisa de escala. Só se for um retorno muito bom. Se eu fizer 6, 7, 8, 10 vezes o meu investimento.
Então, eu vou falar um pouco sobre isso para vocês e como eu, com o My12, que é a minha empresa, que o Lúcio é meu investidor, meu advisor, como que eu tirei a ideia da minha cabeça quando eu estava no meio de um ano sabático na Noruega, quando eu estava morando em Oslo, no meio de uma floresta, e eu vou explicar um pouquinho para vocês como eu fiz isso, e até como eu criei ela no Brasil, e hoje a gente já teve 2 rodadas de investimento, ainda estamos na nossa 2ª rodada de investimento, está aberta agora, aliás, e a gente já está com valuation de 6,5 milhões de dólares, que dá mais ou menos hoje 40 milhões de reais, beleza? Então, vamos para cima. Vou falar rapidinho, então, a minha jornada. Mais de 12 anos de experiência, fui CMO, diretor de marketing, vice-presidente de marketing, depende da empresa, de startups. Na minha última startup, antes de eu ter um burnout, eu estava com quase 100 quilos, gente, só para vocês saberem. Não sei, hoje eu estou com 75, mas eu estava com quase 100 quilos, eu estava com a saúde mental e física completamente debilitadas. E eu vendi as minhas ações para os meus sócios, tirei um ano sabático, que acabou virando uns 2 anos e pouco. E, no meio disso, eu criei uma My12, que é uma startup aqui, que eu sou founder e CEO hoje. Mas antes disso, eu já vim fazendo muitos outros negócios. Eu sou professor da pós-graduação da FAAP, já fazem 8 anos, dou aula de Growth Hacking. Alguém sabe o que é Growth Hacking aqui? Já ouviu falar? Basicamente, hack em inglês é brecha, e Growth Hacker é o cara que procura brechas para crescer. Traduzindo muito bem aqui o que é isso. Um Growth Hacker ele procura brechas e táticas para ajudar você a crescer. E hoje eu já tive 4 empresas investidas, agora já tive o Maestro, que está ali, a Work, que foi a minha última empresa, a Moveu e a Deploy, que são empresas também que a gente já teve investimento, a Deploy até que a gente está abrindo aqui nos Estados Unidos agora. E, falando de acadêmico rápido, tive o privilégio de ser palestrante do TED Talks, fiz a minha palestra no TED Talks. Além disso, me formei na SPM, fui estudar em Stanford, estudei programação. Eu brinco que eu sou o nerd do computador, às vezes não parece, mas eu sou. E então fui para Stanford estudar programação muito antes do ChatGPT. Eu estava estudando inteligência artificial em Stanford já. E fiz meu MBA em finanças também. Sou totalmente nerd, às vezes não parece, eu também sei disso. Mas fiz meu MBA em finanças na GV. E vim falar para vocês as 4 primeiras perguntas que você precisa fazer. E eu vou usar muito o Herbert, aliás, meu irmão, como exemplo, porque você falou da sua startup, eu vou falar, cara, estava olhando ali, eu falei, pô, vou usar ele de exemplo, ótimo. Então, basicamente, primeira coisa, tem um mercado real para o que você está fazendo? Alguém está sentindo essa dor? Tem muita gente sentindo essa dor? Qual que é o tamanho desse mercado que a gente fala em startup Total Addressable Market? Qual que é a quantidade de pessoas que tem, de potenciais clientes que você pode atingir, que estão sentindo essa dor? Além disso, esse produto que você está fazendo, ele resolve a dor. Olha que legal o Herbert. O Herbert ele primeiro achou a dor, primeiro ele vê o problema, pô, os caras estão se perdendo, não estou fazendo orçamento direito, eu não tenho gestão nenhuma, o funcionário não sabe onde ele tem que ir. Caramba, como assim não sabe onde ele tem que ir? Pode usar tecnologia para resolver isso? Ele foi lá e criou um produto para resolver de forma genuína os problemas que já existiam. Vocês já ouviram muita gente que quer... tive uma ideia de um produto muito legal, mas você vai vender isso para quem? Não, vou ver. Como assim vai ver? Você vai criar um produto para depois você vai ver o seu mercado? Não, primeiro você vê o mercado. Além disso, como que você vai ganhar dinheiro? Qual que é o modelo de negócio? Como que você vai fazer para fazer essa empresa ser sustentável, ser profitable, ter um break-even? Break-even é quando você ganha mais dinheiro do que você perde. E, além disso, qual a audiência? Essa audiência, eu consigo chegar nela através de canais de marketing e vendas e fazer com que ele compre meu produto gastando menos do que eu estou gastando para chegar nele, que é o CAC e LTV que eu falei ali, eu já vou entrar nisso, que é o custo de aquisição de cliente e o valor que eu consigo trazer dele. Eu paguei R$10 para trazer o Herbert para minha empresa, e em um ano eu consegui trazer R$100 dele. Legal. Então, a cada R$1 que eu invisto, está voltando 10. Legal pra caramba. Todo mundo investiria numa empresa que você bota R$1 e volta 10? Tá legal? A Selic paga isso? Não, eu acho que em nenhum lugar, só se o país estiver muito quebrado. Então, algo que, para deixar muito claro, toda empresa, não tem problema você ser mais caro, você tem que ser melhor. Não tem problema você ser focado em mercado SMB, pequenas e médias empresas, não tem problema você focar em grandes empresas, mas o negócio é você tem que entender esses 4 pontos, que é mercado, produto, modelo de negócios e canais. Se você entender essas 4 fases,
por exemplo, o HubSpot. O HubSpot e o MailChimp são ferramentas de e-mail. Vocês conhecem o HubSpot e o MailChimp? Alguém já usa? Legal. Elas são ferramentas de e-mail. Uma é mais low touch, né? Touchless, você nem fala com ninguém. A outra é all in one. Uma é focada no mercado, no middle marketing. O outro é SMB. O custo ali é aquele annual contractor value. Qual que é o valor que ele ganha? Uma é o preço médio. A outra é freemium e você vai evoluindo. Qual canal que o HubSpot usa? Ele faz conteúdo. Eles fazem insight sales. O canal que o MailChimp usa? Viralidade. Eles não conseguem. É de graça a ferramenta. Como é que eu vou gastar dinheiro para trazer o primeiro cliente? Eu preciso que as pessoas se indiquem. Então, basicamente, tem um Canva. Vocês estão cansados dessa palavra hoje já, né? É o Canva, tem Canva para tudo. Então, outro Canvas aí que eu trago, que é o Canvas para você fazer uma empresa que que faz mais de 100 milhões de receita num ano. Todo mundo acredita que é possível fazer mais de 100 milhões de receita num ano? Quem quer fazer mais de 100 milhões de receita num ano? Eu quero, tá? Porque no momento que você faz uma empresa que gera pelo menos um ARR, uma receita anual recorrente de 100 milhões, você está valendo $1 bilhão, você é um unicórnio, que é a nossa amiga, que eu já não consigo falar seu nome de novo, falou ali. Então, basicamente, você vai virar uma empresa de 100 milhões se você focar no seu mercado e você entender que antes do produto tem um mercado. Então, isso daqui são os 4 fits, 4 fits do mercado, da sua empresa, da sua startup. Então, Market Product Fit, Product Channel Fit, Channel Model Fit e Model Market Fit. Se vocês lembrarem dessas 4 coisas, gente, desses 4 pontos e como eles se relacionam um com o outro, vocês já voaram, vocês perdem um ano do que você ia gastar do dinheiro do investidor ou de você, do seu bolso mesmo, errando. Se vocês entenderem como cada um desses fundamentos funcionam um com o outro e como eles se ligam, já com certeza vocês vão errar muito menos. Então, começando aqui, eu vou entrar em cada um dos 4 pontos. E, primeiro de todos, Market Product Fit. Então, a gente precisa entender para quem que a gente quer vender. Quem já viu uma imagem assim? Que você coloca a carroça na frente do cavalo. Então, cara, não adianta você pegar uma solução, vou usar o Herbert de novo. Imagina o Herbert vai lá, cria um produto da cabeça dele, e daí ele fala, pô, vou criar um produto para construção civil, vou fazer um dashboard. Animal, legal. Quem precisa desse dashboard? Quem está sofrendo porque não tem esse dashboard? Quem tem essa dor? Não pensou nisso? Ele vai pensar nisso depois. Esse é o jeito mais fácil de ficar frustrado e desistir de fazer uma empresa. Porque você cria um produto, gasta um dinheiro, se você não for desenvolvedor, você vai pagar um programador que vai cobrar caro, se for americano ainda vai te cobrar em dólar, que é caro, tá? É caro fazer desenvolvimento. Eu sei a minha folha lá no Mais 12, quanto que é caro, a gente roubou uns caras da Amazon ainda, caro pra caramba. Então, esse é o jeito mais fácil de se frustrar. Você criar um produto e depois procurar para quem vender. Então, acha quem que vai comprar o seu produto, depois você cria o produto. Porque a audiência vai te ajudar a criar o produto enquanto você ainda está descobrindo, que a gente chama de interate, né? Que é interagir. Você vai interagindo com o público e ele vai te ajudando a criar o produto, a melhorar o produto. Então, identifica qual é a categoria do seu produto. Na questão do HubSpot, é um produto na categoria de vendas. Para quem que eu quero vender? Porque tem uma pessoa. Você quer vender? Ah, mas eu vendo B2B, Gustavo. Mas tem uma pessoa ali. Tem uma pessoa atrás daquela venda. Qual que é o cargo dessa pessoa? Quais problemas ela está enfrentando? Ela está enfrentando que ela odeia colocar as informações no CRM. O HubSpot coloca para você. Você só vai interagindo, você vai respondendo perguntas do e-mail. Então, no fim das contas, esse é o problema que eu estou resolvendo. Qual que é a motivação? Pô, o cara está com um monte de incerteza. Ele não sabe o forecast dele. Quem que perguntou agora? Acho que foi o Ronan. O Ronan falou, quem que sabe a sua previsibilidade de vendas? Pô, é isso aqui. O cara está com incerteza, ele não tem previsibilidade. Isso é o que é a motivação dele comprar o HubSpot. Então, legal, check no mercado. Qual que é a proposta de valor que eu tenho para resolver esse problema? Qual que é o hook que eu tenho? Como que eu faço o cara voltar? O cara vai voltar, ele vai ver um e-mail dele que falando, todo dia eu vou mandar um e-mail falando quantas pessoas entraram no site dele, quantas pessoas clicaram no e-mail dele, como que eu trago ele de volta, qual que é o time para ele acessar esse valor. Ah, ele tem que entrar na extensão, ele tem que colocar no e-mail dele, a gente manda um e-mail e ele recebe uma notificação. O time to value é o passo a passo para o cara acessar o valor que você está tentando gerar para ele, ok? E, além disso, como que eu faço para reter esse cara?
Lembrem disso, gente. É muito mais fácil vender para um cliente que já é meu cliente do que para um cliente novo. E é muito mais barato. E o porquê que é mais barato é por causa do CAC, do custo de aquisição desse cliente. Beleza? Você já pagou uma vez, você quer pagar de novo? Sabe? Já pegou o cara, você já tem o dado. Nutre ele, trabalha esse cara, faz ele aumentar o LTV, que é o valor que ele traz. Ele veio, gastou R$10. Daí mês que vem ele veio e gastou mais 100. E daí mês que vem ele veio e gastou mais 2.000. Caramba, que legal, o LTV dele vai subindo. Mas aí você gastou R$100 só para trazer ele uma vez? Perfeito, você gastou aqueles R$100, não tem que gastar de novo. Beleza? Então, Market Product Fit. E, gente, entenda a curva de retenção. Tem produtos que o cara começa a usar e depois de, vamos falar, de 20 meses, todo mundo já parou de usar. Todo mundo já deixou de usar. Então, esse produto aqui, ele não é um produto que tem fit com o mercado que ele está tentando vender, porque as pessoas não usam. As pessoas começam a usar, ficam empolgadas tal, e vão embora. Esse cohort que a gente fala, né, safra de cliente, essa safra de cliente que está vindo no produto A é muito melhor porque ele começa a usar, ele cai mais rápido até do que o produto B, só que ele vira flat aqui. Então as pessoas, pelo menos 50% da audiência, vocês estão vendo aqui, está retida, está comprando ainda. Então eu trabalho esses caras são o meu cliente ideal, o meu ICP, o meu perfil ideal de cliente. Beleza? Tudo certo? Faz barulho aí então. Boa. Então é isso. E, então, identifica os consumidores, identifica quais são as dores deles e as motivações. O MyDose, só para vocês saberem, eu sempre cada creators de bem-estar e saúde, porque o MyDose é um ecossistema de bem-estar coletivo, onde pessoas que produzem conteúdo sobre bem-estar e saúde criam comunidades e monetizam as suas comunidades e eu ganho 20% de tudo que eles ganham. Eu sou um marketplace e, aliás, tem um investidor nosso que gosta de chamar a gente do OnlyFans da saúde. Mas... basicamente é isso, então entenda isso. E eu falei com 500 pessoas de 20 países, porque eu viajei por 28 países durante esses meus 2 anos sabáticos. Então eu falei com 500 pessoas antes de começar a desenvolver qualquer produto para elas. E vamos falar de Product Channel Fit. Tem produtos que são criados para alguns canais. Então não adianta, você vai tentar, eu quero vender para grandes empresas, enterprise, um negócio caro pra caramba, eu vou para o TikTok ou eu vou para o LinkedIn? Vamos lá, quem chuta? Marqueteiro não pode, mas quem chuta aqui? Se eu quero vender para grandes empresas, eu vou para o LinkedIn ou eu vou para o TikTok? Vou para o LinkedIn, por quê? Porque lá as pessoas estão num ambiente, é um canal feito para isso. É um canal para você gerar negócios, é uma rede social B2B que a gente fala, né? Business to business. Mas se eu quero vender um produto para consumidor final, eu quero vender roupa, eu quero vender biquíni, eu vou para o Instagram ou eu vou para o LinkedIn? Você vai para o Instagram. Então todo mundo concorda que tem produtos que são feitos para alguns canais? Beleza? Então agora vocês já estão 50% na frente de muita gente, porque vocês entenderam que o mercado primeiro e que o mercado tem que vir antes do produto e tem produtos que são feitos para alguns canais. E basicamente é a mesma coisa que você tentar colocar alguma coisa que é quadrado, um retângulo num buraco redondo. Não vai entrar, você vai gastar muito dinheiro, seu cliente não está lá, e se ele está lá, muitas vezes, mas eu estou no LinkedIn e estou no Instagram. Beleza, quando você está no Instagram, você está vendo coisas completamente diferentes e você está aberto a receber coisas completamente diferentes do que no LinkedIn. Todo mundo concorda? Faz sentido? Show. Então, vamos lá. Tem o poder da distribuição, diz, isso daí é uma lei que você pode ver, o Dropbox, o Slack é a mesma coisa, TripAdvisor, todo mundo segue isso. 70% de todo o seu resultado vai vir de um canal. Vai vir de um canal. Isso daí, eu estou falando, isso daí são empresas que chegaram em 100 milhões de faturamento anual. São empresas que são unicórnios. 70% do resultado vem de um canal só. Então para de inventar de, eu quero estar em 8 plataformas. Você não fez nenhuma direito. Você não fez uma direito e você quer estar em 8 plataformas, cara. Você vai ser mais ou menos, vai ser nota 6 em cada uma. E de nota 6 o mundo está cheio. Então não vai adiantar nada, entendeu? A gente precisa estar focado. Pega um canal, testa 2 ali, descobre o primeiro, otimiza, vê o que os outros produtos da sua categoria, onde eles estão crescendo, otimiza, vai onde eles estão indo, melhora. E não tenta reinventar a roda e não tenta testar um monte de coisa quando você não acertou uma ainda. Acerta uma e vai melhorando, tá bom? E algo que é muito legal. Colocaram na animação, agora eu gostei. Essa daqui é legal. Isso daqui é uma metodologia que eu criei, chamada Data Granularity, que basicamente, granularidade de dados, que
quando eu tenho granularidade de dados, eu tenho um objetivo, eu tenho que vender. O meu KPI, né, minha métrica de performance, é que eu posso pagar no máximo $15 por cada pessoa que entrar no meu produto. E eu tenho 100 mil de budget. Quando eu for começar, como que eu consigo... Mas, Gustavo, como que eu consigo escolher qual canal que eu vou testar? Eu não preciso testar os 8? Você pode testar os 8 se você tem certeza e você tem dados que conseguem mostrar que os 8 fazem sentido. Você faz um teste pequeno com cada um deles. Você vê as personas, você vê os canais que você está, quais são os formatos que permitem cada canal, porque o Instagram tem o Stories, tem o Feed ali, tem o Google Search, você pode fazer palavra-chave, você pode comprar PMax lá, são formatos diferentes. E, basicamente... Oba! Pô, estava elogiando que a animação foi? Ah, boa. E daí, cada uma dessas... Você tem, então, 4 personas, você tem os seus canais, que são 8 canais, e você tem mais ou menos uns 3 formatos por canal, e você vai testar sempre uma criação A, uma mensagem amarela e uma laranja, uma A e uma B. Você vai testar 2 comunicações diferentes, 2 textos diferentes, 2 fundos diferentes, 2 vídeos diferentes, em cada uma delas. Porque isso vai te gerar um negócio chamado score da jornada. Esse score da jornada é uma equação que... Olha essa equação que legal, gente. Isso daí é quem gosta, quem é engenheiro que virou empreendedor, gosta dessas coisas. Então, basicamente uma campanha vezes 4 personas, vezes 8 canais, vezes 3 formatos por canal, vezes 2 criativos por formato. Isso me gera 192 jornadas possíveis do usuário. Ou seja, eu tenho 192 chances de acertar. 192 jornadas possíveis ali para achar aquele CAC de $15. Então eu vou testar 192 possibilidades. Quando eu testo isso, eu sei exatamente que a persona A, quando ela está no Instagram, no Stories, e a criação A, é o criativo, né, o design A, eu consigo dizer claramente que eu estou pagando, por exemplo, lá R$12,50 nessa jornada. E no geral, aqui na campanha geral, eu estava pagando 20. Se eu olho só para a campanha geral, eu mando desligar tudo. Não bateu a meta. Estou falando, estou pagando 20. Só que se eu olhar de forma granular, e eu olhar cada jornada, eu achei uma jornada que o CAC ali é de R$12,50. Ou seja, se você olhar de forma granular os seus dados, não tem como você não encontrar o canal que chegue na sua meta. Beleza? Isso é Growth Hack raiz. É você testar, ter dados para assumir alguma hipótese. Não fica tirando hipótese da cabeça sem validar. Isso é o jeito de você validar. E, então, você, no caso, se você tivesse com um CAC de 20, você teria 8 mil clientes, aqui você teria 5 mil clientes. Se você tiver um CAC de 12,50, você vai ter 8 mil clientes. Quem prefere 8 mil clientes do que 5 mil clientes? Eu também, no caso. Então, legal. Vamos lá. Gente, fazendo isso que eu mostrei para vocês, a gente ficou em primeiro da Apple Store, a gente foi o aplicativo mais baixado de health e fitness da Apple Store, depois de 3 meses de lançamento da startup, ficamos na frente do Gympass, ficamos na frente do Strava, ficamos na frente até do aplicativo de menstruação. Então, isso com 3 meses de lançamento, porque a gente testou uma série de canais, uma série de hipóteses, e a gente achou algumas hipóteses, alguns canais, que a gente conseguia crescer muito. E até falando para vocês, esse canal foi collabs com os creators, porque eu sei muito bem a minha proposta de valor. Eu ajudo criadores de conteúdo a ganhar dinheiro pelo quanto que ele gera de impacto na saúde das pessoas. É só criador de bem-estar e saúde. Quem fala de bem-estar e saúde. Além disso, o meu time to value é muito rápido. Ele cria a comunidade dele em minutos e já sai vendendo. Então, eu falei isso para ele e falei, vamos fazer um post em collab para a gente conseguir trazer mais público? Todos eles postam, olha esses números, 140 mil views, 115 mil, 227 mil views. Todas collabs que creators deram para a gente, isso fez com que a gente tenha hoje mais de 70 mil downloads com CAC zero. A gente nunca investiu R$1 em marketing, a gente tem mais de 70 mil downloads. Custo por download médio? Vamos! Obrigado. Mas, mais do que tudo, o que eu quero mostrar para vocês se vocês acharem, e de novo, agora falando de growth hacking, esse é o meu hack. Essa é a brecha que eu encontrei para crescer com CAC zero, e vocês conseguem achar se vocês testarem várias jornadas, se vocês não forem preguiçosos, não, meu concorrente está ali, e daí? Legal você ter essa informação, mas testa com pouco dinheiro, gera aprendizado, testa hipóteses. Legal?
E agora falando de Channel Model Fit, vou dar até um pouco de corrida aí, porque eu estou vendo que meu tempo já vai acabar daqui a logo mais. Channel Model Fit, basicamente, tem canais, você precisa entender qual que é o custo de aquisição de algum canal. Então, se o meu preço é baixo e o meu average revenue per user, é o meu custo médio, o meu ticket médio que eu vendo por usuário, se ele for muito baixo, eu preciso focar em canais que eu não gasto dinheiro. Faz sentido? Todo mundo faz sentido? Não estou ganhando, a cada venda que eu faço, a cada usuário novo, eu não estou ganhando dinheiro, eu estou ganhando muito pouco, eu não posso gastar mais para trazer o cara do que o que ele está me trazendo de retorno, senão eu vou ter prejuízo. A não ser que eu tenha uma ONG, né, que nem a nossa amiga ali. Se você quer lucro, isso não vai funcionar. Mas se você tem um CAC, uma empresa que gera um ARPU alto, seu custo é alto, seu ticket é alto, não tem problema. Alguém tem problema de pagar R$1 milhão num cliente que te traz 100 milhões? Alguém tem? Eu também não tenho. Eu acho legal até. Não, puta problema bom. Mas então, esse é o que eu quero mostrar para vocês não tem problema você cobrar caro. Esteja nos canais que você consegue gerar, que tem um cliente lá que paga caro. E não tem problema você pagar caro naquele cliente se ele te traz um retorno maior do que o que você está gastando. Faz sentido, né? Então, existe uma zona de perigo muito grande quando a gente fala que é essa danger zone, que é, meu produto eu não estou cobrando caro, estou cobrando barato. Só que eu tenho uma fricção absurda para o cara entrar. Eu não consigo só fazer o cara entrar que nem o MailChimp. Você entra, cria conta e já sai mandando e-mail. Que nem o My12. Você entra, cria sua comunidade e já sai vendendo. Eu preciso colocar Customer Success, eu preciso colocar o cara que vai mandar o contrato, o cara que dá oi, dá tchau, todo mundo e tal. Daí você vai falar, cara, meu CAC aumentou muito. Então eu chego nessa zona de perigo. Eu estou aumentando meu CAC, mas eu não estou aumentando o meu ticket médio. Então, isso vai dar problema. E a mesma coisa, quando você quer vender mais caro, você vai para canais mais caros, mas você não vende mais, o seu preço não aumenta de forma condizente. Você vai ter prejuízo. Então, toma cuidado com essa danger zone aí. Pode cobrar mais caro, mas entregue mais e tenha um produto que realmente gere esse valor que você está cobrando. E esteja nos canais que você consegue chegar nas pessoas que vão pagar o que você está querendo cobrar. E, para fechar a sua parte de Channel Market Fit, você tem o seu funil, todo mundo sabe de funil, todo mundo já entende aqui, é buzzword até, todo funil é diferente, esse é um funil específico, eu só quero que vocês entendam que você precisa ter um funil, porque o funil nada mais é do que a materialização da jornada do seu consumidor até ele comprar, e até ele comprar de novo, beleza? E você vai sempre ter que ver essa conta, anota essa conta, CAC versus LTV. Qual que é o meu LTV dividido pelo meu CAC? Imagina que 3 é um número bom. Se eu estiver gastando 1 e estou voltando 3 de LTV, é um número muito bom. Se você já está voltando alguma coisa, você já está lucrando. Se você está gerando um pouquinho mais do que 1, beleza? Mas tenta chegar num número de 3. Quando você está falando de startup, chegou num LTV para o CAC de 3, os investidores vão começar a te buscar e não você buscar investimento. Tá? E foque em canais orgânicos, porque é o CAC 0, é o canal que você traz cliente de graça. E, além disso, se você realmente for o seu growth hack, você pode chegar e já tentar canais pagos, que daí, se você fizer a conta e funcionar, perfeito. Para finalizar o model Market Fit, entenda que você só pode cobrar o que as pessoas o que elas têm para pagar. Tem um negócio chamado Willingness to Pay, WTP, alguém já ouviu em negociação? Willingness to Pay basicamente o cara pagaria o que eu estou tentando cobrar. Ele está disponível a pagar o que eu estou querendo cobrar. Então, entenda quanto que a pessoa pode pagar, alinhe o preço com o valor que você está gerando. Escalabilidade, você precisa entender do mercado. Quantas pessoas tem nesse mercado? Lembra do Total Addressable Market que eu falei? E tem 100 pessoas. Eu vou cobrar 1 milhão de cada? Legal, eu vou bater uma empresa de 100 milhões. Tem 1000 pessoas e eu quero cobrar R$100, você não vai fazer uma empresa de 100 milhões. Faz sentido? Você vai multiplicar por 100 ali, você vai chegar numa empresa de 10 mil. Legal, para algumas pessoas. Mas não é de 100 milhões. Então entenda, porque senão você não consegue escalar. E o My12, o que a gente fez? A gente abre grátis para as pessoas criarem a comunidade. Eles começam a ganhar dinheiro e eu ganho dinheiro junto com eles. Então o meu modelo está 100% alinhado ao meu mercado, que não quer pagar antes de ganhar. Entende? Isso daí é psicologia. Eu descobri que os caras não querem pagar nada antes deles ganharem alguma coisa. Eu criei um método que eu consigo de forma escalável fazer isso. Beleza? Fez sentido? Beleza? Então, não tem problema você cobrar barato,
se você tem muito volume. Você pode ter 10 mil usuários e você vai cobrar, você vai ter um custo barato, ou você pode ter um usuário e você vai cobrar caro. ARPA é aqui, ó, tá aqui. Average Revenue por Account, que é basicamente Average Revenue per User, é bem parecido. Então, você quer ter uma empresa que cobra 100 mil, e você vai ter que cobra 100 milhões e você vai ter um cliente, maravilhoso. Mas ou você quer ter uma empresa que tem 10 mil clientes e você vai cobrar menos. Aí é com você. Os dois jeitos, todos os caminhos levam para Roma, tá bom? E então esse daqui é o threshold. Se você estiver mais para cima do gráfico, você está cobrando mais e você tem um volume maior de pessoas, você tem Model Channel Fit. Se você não tem, você não atingiu, você ainda está gastando mais dinheiro do que você ganha. E essa é a equaçãozinha, a RPU vezes número de consumidores potenciais no mercado, vezes o quanto que você vai capturar de market share dele, isso vai dar, se isso for maior ou igual a 100 milhões, você tem um potencial unicórnio na mão. Faz sentido? Tudo certo? Estão animados? Vamos fazer um unicórnio nesse lugar? E, para finalizar, gente, só passando um pouquinho, porque eu acho que isso é para gerar bastante valor para vocês, hoje a gente consegue abrir uma empresa nos Estados Unidos de um jeito muito simples. Qualquer um pode criar uma empresa nos Estados Unidos hoje. Você pode utilizar o First Base, que é o site que eu abri o My12. Eu abri o My12 quando eu tive a ideia na Noruega. Eu abri a empresa quando eu estava morando na Itália e eu abri a empresa em Delaware. E com a sede na Califórnia. Ou seja, você não precisa estar aqui, você não precisa ter social, você não precisa ter IT, você não precisa ter nada. Você cria a empresa. Os Estados Unidos quer mais é que você gere receita aqui. Eles querem ganhar dinheiro. Então, você pode criar a empresa em qualquer lugar, pode usar o First Base, você vai criar ou uma LLC ou uma C Corp. Se você está focando em escalabilidade, vender ação, fazer captação de investimento, C Corp. Se você está falando de uma empresa limitada, que, aliás, já foi muito bem explicado aqui, se você está falando de uma empresa limitada, que também não vai pegar investidor, você pode abrir uma LLC. E contrate via contrato de vesting. Eu consegui contratar profissionais que ganhavam 30, 40 mil reais por mês, sem gastar quase. Como que eu consegui fazer isso? Eu dei equity para eles. Só que eu não dei o equity para eles. Eu fiz um contrato de vesting. O que quer dizer? Quer dizer que ele vai vestindo, que ele vai ganhando as ações dele conforme o tempo. Então ele não ganha de uma vez. Então o cara trabalhou 6 meses super bem, daí ele sumiu. Perfeito, legal. Você trabalhou 6 meses, você saiu, você não ganha nada. Eu combinei que você ia ter 10% da empresa. Eu cheguei agora ali para o Ronan, eu falei, Ronan, você vai ter 10% da empresa, você vai trabalhar 4 anos comigo, 1 ano de cliff, né, sem ganhar nada de ação, vai trabalhar 4 anos, 10% da empresa, você vai ser o meu Chief Sales Officer, beleza? Daí deu 1 ano, o Ronan falou, cara, quer saber? Não estou gostando mais, Google, eu vou embora. O Ronan leva os 10%? Não. Ele leva 2,5% da empresa que ele ficou 1 ano? Não. Ele saiu antes dos 4 anos. Então, isso é a única forma que startups hoje conseguem ser competitivas. Eu chego para um cara... Hoje, o meu CTO, ele era CIO do Grupo Cura no Brasil. Ele ganhava 40 mil reais por mês. Ele saiu de lá para ganhar uma ajuda de custo de 5 mil por mês que eu pagava para ele no Pix. Pra vocês terem noção, mas daí eu fui lá e dei 20% da empresa para ele. Mas eu dei 20% da empresa para ele em 4 anos. Ele teve 1 ano comigo só agora, tá? E, para fechar, porque eu também já está acabando o meu tempo, já estou tomando umas ali, falar da carta rapidinho. A carta é uma ferramenta para você gerenciar toda a parte de vesting, é só entrar carta.com, você consegue gerenciar todo o seu equity da empresa, você consegue tanto emitir os contratos de vesting ali mesmo, colocar todo o período, colocar quanto que é o valor que o cara vai ter de porcentagem de equity, você consegue mandar tudo isso pela carta, assinar pela carta mesmo, e você ainda faz captação de investimento pela carta mesmo, 2 tipos de investimentos, SAFEs, que são Simple Agreements for Future Equity, que é basicamente o melhor contrato para startups, que o investidor bota o dinheiro, e assim que você tiver um evento de liquidez, aliás, tudo isso vai estar na jornada, tá, gente? Vocês vão falar, pô, peguei tudo isso. Perfeito. Na jornada vai estar lá. Vocês podem acompanhar. Me segue no Instagram depois, no LinkedIn, a gente troca ideia. Eu ajudo todo mundo, tá? Mas, basicamente, você vai captar via Safe ou Convertible Notes. Toma cuidado com Convertible Notes, que é tipo uma dívida que você abre com o investidor, que ele pode cobrar em cima de equity depois. Então, toma cuidado com Convertible Notes. Olha muito bem o contrato. E Valuation é mais aqui... Formas de você fazer o valuation, early stage, você vai colocar um valor pela sua ideia. Vamos falar, a sua ideia vale 500 mil. O produto que você criou tem um valuation, você conseguiu validar ele, já fez o MVP,
vale mais ou menos 1 milhão, o seu time que você montou, ele é muito forte, ele entrega, vale mais ou menos uns 2 milhões, então uma startup que você tem na sua cabeça, que você criou só um MVPzinho, você já consegue chegar e falar, vale 3, 5 milhões. Ô, Herbert, 1 milhão tá barato, cara. Dependendo aí, se você tiver a validação já, dá para aumentar esse valuation, dá para aumentar, porque você tem valores intangíveis que você não estava contando ali ainda. E outras formas, scorecard, que você faz baseado em comparação com outras empresas. Você pode fazer late stage, você consegue fazer um múltiplo do EBITDA, que é o seu lucro operacional. Você consegue multiplicar o EBITDA e daí você tem o seu valuation também. Dá para você multiplicar mais ou menos ali umas 5 a 20 vezes o EBITDA, dependendo dos mercados. E late stage ainda, para a gente finalizar. Late stage você pode fazer um desconto, que é trazer para o valor presente líquido, e você vê o quanto que a empresa está gerando de lucro, traz para o valor presente líquido com desconto da inflação, normalmente, e você tem o seu valuation. E para fechar, gente, acabou aqui, eu juro. E para fechar pela 8ª vez... Pela 8ª vez, aqui, putz, você me liberou o microfone, eu já estou 6 minutos atrasado. Mas, ó, só dizendo, finalizar, valida o seu mercado primeiro, antes do produto, constrói um produto que resolve problemas, cria um modelo de receita que o canal que você está fazendo marketing, ele gaste menos do que você está trazendo, entende quanto que vale a sua empresa, faz contrato de vesting, porque a pior coisa que acontece, e é uma das maiores causas de empresas acabarem, é problema com sócio. Então toma cuidado, faz contrato de vesting com todo mundo, e usa First Base, usa a carta. E, gente, lembra disso. Ninguém sabe o que está fazendo. Só que alguns fazem mesmo assim. Valeu. Fica aqui. Vou fazer uma pergunta. Quem pirou a cabeça? Ficou meio confuso o que ele passou. Vocês são... que bom. Tá? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se vocês tiverem noção, o que ele acabou de ensinar aqui, vale muito, mas muito, muito, muito. Tá? Muito. E aí eu queria já fazer um convite. Além das aulas que você vai dar na Jornada do Empreendedor, gratidão por isso, você toparia dar aula também para os embaixadores? Sem dúvida nenhuma. Uma coisa que eu entendi muito com você também, que eu aprendo com você, é a questão de transbordar na vida das pessoas. Não tem nada que não volte, que você faça pelo outro de forma genuína, que não volta e, cara, sem dúvida nenhuma. Gente, quando eu estou falando que o que os embaixadores vão receber não tem preço, eu não estou brincando. Eu tenho certeza, eu tenho convicção. Senão eu não estaria falando sobre os embaixadores. Tenho certeza que o Daniel também, a Emily, todos, eles vão investir. Porque eles estão enxergando o propósito. Cara, obrigado, viu? Obrigadão.